before they... Senhoras e senhores, nesse projeto de 100 anos de rádio no Brasil, hoje nós trazemos aqui um locutor, jornalista, repórter, narrador esportivo, narrador announcer, né, de MMA, de boxe. Nós vamos falar hoje com Marcelo Antunes Cal, ou somente Marcelo Macaus. Macaus, bem-vindo aqui à Universidade de Sorocaba, nesse projeto do Labcom, Laboratório de Rádio e Comunicação da Universidade de Sorocaba, TV e Rádio Uniso, e também os nossos parceiros que retransmitem esse projeto de 100 anos do rádio. Macaus, bem-vindo à Universidade de Sorocaba para contar um pouco da sua história. Eu que agradeço o convite, me sinto aí muito lisonjeado de fazer parte desse projeto aí que conta um pouco da história dos 100 anos do rádio. Eu fiquei muito contente pelo convite, até porque já vi que muita gente aí fera no rádio já passou por aqui, já contou um pouco da sua história, já deu entrevista. Então fazer parte desse seleto grupo aí me enche de orgulho, viu, Luiz? Não fique nervoso, né? Já está nervoso. Tô super nervoso já. Balançando a mão, né? Esfregando. Fique tranquilo, Macaus, que aqui a gente não coloca ninguém na parede. Não muito. Macaus, como é que surgiu o nome? Marcelo Antunes Cal e virou Marcelo Macaus. Quem deu esse nome? Como é que surgiu o nome Marcelo Macaus? Foi um amigo meu, Luiz, que hoje ele é contador, tem um escritório de contabilidade chamado Luiz Cláudio. E a gente tinha um grupinho da rua que brincava, né? Sempre, né? E na época daqueles desenhos animados, tipo Thundercats da vida, enfim. Aí, na verdade, o nome dele é Luiz Cláudio, eu apelidei ele de Lucla. E ele veio com esse Macaus e acabou pegando o Macaus, aí todo o pessoalzinho da rua começou a chamar de Macaus, enfim. Hoje ninguém me conhece mais por Marcelo Antunes ou Marcelo Antunes Cal ou somente Marcelo Cal, né? Todo mundo é Macaus. A única pessoa que me chama de Marcelo na vida ou é minha mãe ou é minha mulher. Do resto é todo mundo Macaus. E quando chama de Marcelo Antunes, pode saber que é alguma treta. A bronca vem feia, viu? Quando a esposa chama Marcelo Antunes, vem aqui que eu quero falar, é isso? Aí a bronca vem de forma fera. Ô Macaus, você começou a sua trajetória em rádio já na década de 90. Conta pra gente aqui, como é que você se interessou por rádio? Como é que foi seu início? Você ouvia, tem alguma inspiração? Como é que foi você entrar nesse meio rádio? Eu sempre gostei de rádio, Luiz. Eu fiz o curso no Senac de radialista setor locução em 1989, justamente por gostar de rádio. Eu gostava muito de ouvir os programas da Vanguarda AM, eu era muito fã do Carlos Cook. Eu ouvia o programa do Carlos Cook, o Convite Matinal, na sequência vinha o programa do Salomão, que era o Chute Sem Bola, e depois o Roberto Carlos Especial com o seu convidado, Julio Iglesias. Era a minha manhã, tarde, era assim, até o horário que eu ia para a escola, eu estudava no período da tarde, né? Então eu passava a manhã e o comecinho da tarde sempre ouvindo rádio. Aí eu fiz o curso em 89 e até o fim de 89, acho que foi em novembro de 89 eu me formei, e fiz um teste em fevereiro de 90 na Rádio Ternura em Tatuí. Passei nesse teste e acabei indo trabalhar na Ternura em Tatuí. Fiquei muito pouco tempo na Ternura, porque naquele mesmo ano, alguns meses depois, a Vanguarda me chamou para ir trabalhar na Vanguarda FM. Então você tentou trabalhar aqui na cidade de Sorocaba, mas como era um novão, né, estava começando, precisava de uma oportunidade, pintou em Tatuí, e você foi fazer programa musical em Tatuí. Programa musical. Eu apresentava um programa lá de segunda a sexta, das 2 da tarde às 7 da noite. Eu cheguei a morar em Tatuí nessa época por conta de não dar para ficar indo e voltando, né? Tudo era mais difícil, né? Eu morava numa república com mais 3 pessoas, todos de Cesário Lange, todos que trabalhavam em banco. Só que essas pessoas praticamente eram fantasmas para mim, porque eu nunca as vi lá, eu ficava sozinho na República. E nessa época eu passei a comer muito miojo e salsicha em lata, sabe? Meu pai amado, salsicha em lata e miojo era todo santo dia. Às vezes as pessoas imaginam que o começo do rádio já entra ganhando milhões, né? E já é na época, né? Agora um pouco menos, mas o radialista era considerado um ídolo, né? Recebia cartas, telefonemas, dava autógrafo.
e não sabe esse outro lado. Nesta época, ou viajava ou comia. Então, Exatamente. ganhava pouco e a sua alimentação básica era miojo e salsicha em lata. Meu Deus do céu. E nesta época, você foi descoberto trabalhando lá, fazendo um horário, e te chamaram para trabalhar de volta para Sorocaba, é isso? Isso, aí eu recebi um convite para vir para trabalhar na Vanguarda aqui FM, aqui em Sorocaba. E vim, né? Não pensei duas vezes, eu ia ganhar um pouquinho mais, eu estava na minha cidade, estava na minha casa, estava perto da minha família, dos meus amigos, enfim. Voltei correndo para Sorocaba e fiquei 2 anos na Vanguarda. E na Vanguarda, Luiz, aí eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Carlos Cook, que até então era o meu ídolo do rádio local, né? E até autógrafo dele eu pedi, cara. Você pediu autógrafo para ele? Eu pedi autógrafo pro Carlos Cook. Tem isso até hoje? E não sei onde foi parar, porque depois a gente casa, perde um monte de coisa, né? A mulher joga o que ela considera tranqueira, ela joga fora, né? Perfeito. Com todo respeito ao Carlos Cook, por favor, hein, Carlos? Respeito também à esposa, né? Que às vezes nem sabe o valor que tem, né? Exatamente, aquele valor sentimental da... Ô Macaus, você voltou para Sorocaba, lógico que voltou a comer que nem gente, né? Uma comidinha da mãe, quentinha, roupa lavada, né? Sem dúvida. Uma vida mais tranquila. E a partir da Rádio Vanguarda, conheceu ali então o Carlos Cook, já mais enturmado com a cidade. Continuou trabalhando em rádio? Como é que foi aí a sua trajetória? Fiquei 2 anos na Rádio Vanguarda, Luiz. Eu comecei na Vanguarda fazendo das 6 às 10 da manhã. Apresentava um programa chamado MPB Vanguarda, que era das 6 às 8 da manhã. Inclusive, hoje eu gosto de muita música popular brasileira por conta da MPB Vanguarda. Depois, na mesma Vanguarda, eu pulei para das 10 às 2 e depois Desculpa. Foi o inverso, foi das 2 às 6, depois eu caí para as 10 às 2. Eu fiz os 3 horários, esses 3 horários na Vanguarda. 10, das 6 às 10, desculpa, das 10 às 2 e das 2 às 6 da tarde. Foram os 3 horários que eu fiz na Vanguarda. Fiquei durante 2 anos lá na Vanguarda FM. E um fato bem marcante da Vanguarda, que eu entrava às 6 da manhã, e tinha muitos shows aqui em Sorocaba, né? Época que o rock nacional estava bombando, com RPM, Legião, Titãs, Engenheiros, enfim. E os shows acabavam tarde. Aí, para não ter que ir para minha casa e depois entrar 6 horas da manhã na rádio, e os ônibus também naquela época não tinham ônibus. Começava às 4h30 da manhã. Pois é. Eu ia direto para a rádio. Então, ficava dormindo lá no corredor da Vanguarda, até dar o horário de entrar no ar às 6 da manhã. Então a vida não continuou fácil para você como radialista, mesmo já aqui em Sorocaba, um pouco mais de estrutura. Chegou a dormir no corredor, no estúdio também? Sim, corredor, estúdio, todo encarpetado, né? Que sempre foi tudo encarpetado, né? Eu não sei como tá hoje, né? O corredor era aquele bem borrachado, aquelas borrachas redondinhas lá, né? E o estúdio gelado, exatamente. E a Vanguarda, naquela época, ela só voltava ao ar às 6 da manhã, justamente às 6 da manhã. Ela, acho que parava meia-noite, se eu não me engano, e ficava da meia-noite às 6, sem programação nenhuma. Ficava fora do ar. Então, a primeira pessoa que colocava a rádio no ar era eu. E o Salomão nunca encontrou você dormindo no chão lá? Nunca, mas ele ouvia. Se você colocasse a rádio 5 minutos atrasado, ele ligava no estúdio e dava aquela bela comida de talo na gente, viu? Como é que ele falava? O Salomão foi uma grande figura do rádio sorocabano, um ilustre sorocabano que movimentou muito a comunicação aqui na nossa cidade. Como é que ele falava para você? Seu Macaus, não pode atrasar aí, é isso? Eu tive uma passagem com ele, Luiz, que às 8 da manhã a gente tinha que colocar no ar um espaço para o governador do estado, né? Chamado a palavra, a hora do governador, alguma coisa assim. E na época era o Quércia, Orestes Quércia, o governador do estado, né? E você tinha que interromper a programação musical para colocar a palavra do governador. E eu fui anunciar. Agora vocês ficam com vocês aí a palavra do governador com o titio Orestes Quércia. Meu amigo, por que eu falei isso? O telefone tocou logo em seguida. Senhor Marcelo, mais respeito com o governador. O senhor vai assinar... Eu assinei uma advertência por chamar o Orestes Quércia de titio. Falecido Orestes Quércia. Uma boa lembrança, então, que você tem do seu Salomão. E do Quércia também, né? De ambos, né?
E por falar em Quércia, depois que você saiu da Vanguarda, você foi trabalhar numa rádio que era do Quércia, não é isso? Fui, para você ver a ironia do destino. Quando você chamou de titio, ele deve ter gostado, falou, vem aqui, meu querido Macaus, venha trabalhar aqui comigo, é isso? Eu acho que ele achou uma forma, ele achou uma forma carinhosa de tratar ela, porque daí eu fui trabalhar na Ativa, a extinta Ativa FM, na frequência 100,5, fui trabalhar aí já de madrugada, eu entrava 2 da manhã e saía às 6. Era uma rádio que só tocava sertanejo. Naquela época tinham poucas rádios que só tocavam sertanejo em Sorocaba. Eu posso estar enganado no que eu vou dizer, mas eu acho que a Vanguarda, desculpa, a Ativa é pioneira nesse ramo aqui em Sorocaba. Aí fui trabalhar na Ativa, fiquei um tempo na Ativa fazendo esse horário de madrugada. Lá conheci muita gente fera de rádio também. Falecido Norberto Nord, trocava horário com ele, enfim, Milton de Barros, Eli Martins. Não cheguei a trabalhar, eu não sei se é da mesma época de Paulo Alonso, enfim. Aí fui fazer a Ativa FM. Fiquei um tempo lá, aí eu me casei, e a minha mulher estava grávida, com medo de deixá-la sozinha nas madrugadas, eu acabei deixando a Ativa FM. Quando você fala em horário, né, de rádio, Marcelo, mesmo já trabalhando em 2 emissoras, né, lá em Tatuí, Vanguarda, ainda tem esse negócio de locutor novo trabalhar na madrugada, né? Sem dúvida. O que é isso, trabalhar na madrugada, aprender, estar ali sozinho? Já é difícil trabalhar durante o dia falando, você não sabe quem está ouvindo. De madrugada piorou, né? Você falava aí com quem na madrugada? Quem eram os seus ouvintes nessa madrugada? Muita gente de padaria, Luiz, que entrava bem cedinho lá para preparar pão. Muita gente de padaria, muito pessoal de portaria, de indústria que trabalha, né, no terceiro turno também. Muito vigilante e, acredite se quiser, muito policial militar, cara. Muito policial militar também ouvia a Ativa naquela época de madrugada. E não foi muita gente lá de madrugada conhecer a rádio, conhecer Marcelo Macaus, quer ouvir uma música? As pessoas iam até a rádio, é isso? De madrugada não, de madrugada durante o dia sim. Era uma frequência muito grande de ouvintes, até para retirar prêmio também, né? Mas no telefone tocava a noite inteira? Tocava a noite inteira. Tem muita gente que sofre de insônia, né? Tem muita gente que é notívaga, né? Que troca o dia pela noite, enfim, tem. A rádio tem audiência em todos os horários, por incrível que pareça, viu, Luiz? E você vê nesse sentido que a rádio era e continua sendo companheiro das pessoas na comunicação, naquele momento de angústia, aquele momento que está sozinho, está trabalhando na noite. É ainda o companheiro? Sem dúvida alguma, sobretudo no período noturno. É assim, o rádio é um grande companheiro de muita gente. Tem muita gente que é apegado realmente ao rádio, independente de internet, independente dos streamings de hoje em dia. O rádio ainda faz parte da vida de muita gente. Macaus, você depois dessa época enveredou aí para o lado também da comunicação dentro do rádio, mas por jornalismo, Sim. Né? Como é que foi essa mudança aí para o jornalismo, sair do ar, o locutor, o comunicador ali tocando músicas e entrar para uma seara mais jornalística? Aí eu fui convidado, depois da Ativa, Luiz, eu fui convidado pelo pessoal da também extinta 9FM, que diga-se de passagem era na mesma frequência da Ativa, para fazer jornalismo. E então eu fazia boletins no começo eu fazia só boletim policial. A gente ia à delegacia, selecionava alguns boletins de ocorrência ali que tinham histórias. Às vezes, da própria delegacia, você pegava um orelhão ali, ligava a cobrar na emissora para fazer o boletim de polícia. Então eu fiz na época, os apresentadores do jornal foi o Fernando Negrão, o professor Fernando Negrão, o Hidalgo Neto, o Cláudio Dias Batista, o Mânlio Moura também trabalhou, fazia a produção do programa. O Lucas Pedroso, da Band, hoje na Band FM, também fazia a produção desse Jornal da Nova. Então aí eu me enveredei para esse lado mais do jornalismo. E o jornalismo policial sempre tem boas histórias, né? Você lembra de alguma história pitoresca que você saiu para cobrir alguma coisa? Tem alguma história boa de plantões policiais, hein? História de ocorrência propriamente dita, Luiz, eu não me lembro. Mas eu me lembro que eu fui para a praia. Peguei uma semana e fui para a praia e avisei o pessoal da rádio. Falei, pessoal, eu vou para a praia, né? Mas da praia eu tinha de fazer os boletins. E como é que você vai conseguir em Mongaguá
uma história de Sorocaba. Então eu comprava jornal todo santo dia, Diário de São Paulo, Folha de São Paulo, Estadão. Na época tinha ainda Notícias Populares, para ver se a gente extraía, porque não tínhamos internet, não tínhamos nada disso na época, né? Eu estou falando do que disso aí de 96, 95, 96, até antes, né? De 93, por aí. Até antes, porque em 1994 eu fui trabalhar aí como repórter esportivo do Diário de Sorocaba, jornal impresso. Então eu ficava escarafunchando histórias nos jornais, nesses jornais, para fazer o boletim todo santo dia pro radiojornalismo, até porque tinha o programa de segunda a sexta. E também você trabalhou na rádio Ipanema, rádio Jovem Pan, né? Já era PAN, Já era PAN. Acho que na primeira PAN de Sorocaba, assim. Exatamente. Quando mudou, e você fez esse radiojornalismo também lá. Isso. Mudou bastante essa forma de comunicação? Foi difícil a adaptação de ser lá um locutor bonitão, lá, querido pelas meninas, né? Ovacionado pelos artistas. De repente, é o jornalista que tem que sair para a rua, atrás da notícia, entrevistar um delegado, um bandido, um político. Mudou bastante? Muda, Luiz. Sabe por quê? Porque o jornalismo exige de você uma certa seriedade, né? Não que os locutores musicais não tenham essa seriedade, muito pelo contrário, né? Mas você fazer um programa musical é muito mais descontraído, né? Muito mais autoastral, né? É uma maneira diferente de você se comunicar. Até porque, na maioria das vezes, você está se comunicando com os jovens, né? O jornalismo já muda a faixa etária de quem ouve o radiojornalismo, né? Então muda assim o seu linguajar. E essa adaptação é meio que gradual, né? E claro, né? Você vai recebendo toques, né, de grandes mestres, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o J. Bonora, com o próprio José Desidério, o Roque Pires do Amaral, falecido também, o Urbano Martins, enfim, pessoas que acrescentam na vida da gente, né? Flávio Moraes, Jurandir Mateus. Então, são mestres, eu vou colocar assim, que a gente teve ao longo da nossa trajetória. Quem foi a sua referência como locutor, anunciador de músicas? Quem foi a sua referência? Caramba! Luiz do céu. Além do Carlos Cook, que você era fã, né? Porque aí já no FM, na minha época, o que bombava muito em Sorocaba era a Ipanema. Então eu gostava muito da equipe da Ipanema, do Walter Calles, do Fernando Carriel. Gostava daquela interação dos locutores da Ipanema, Maurício Moreira, né? Isso, do Anderson Santos. Eu fazia, nessa época, já voltando novamente um pouco atrás aí, né? Nessa época eu estudava técnica, eu fazia curso de técnico em contabilidade no Aquiles de Almeida. Uhum. E eu tomava banho e me trocava ouvindo o programa já do Anderson Santos na Ipanema, que ele fazia aqui uma espécie de uma parada hits lá. Então eu ouvia muito o Anderson Santos, gostava muito do Anderson Santos, top hits, Eu ouvia, então, essa galerinha da Ipanema, poxa, todos eles me inspiraram. E na parte que você muda para o jornalismo, quem foi a sua referência? Quem me ajudou muito foi o J. Bonora, foi principalmente o Desidério. O Desidério, eu tenho até uma passagem com ele, viu, Luiz? Falando do nome, quando eu trabalhei com ele na Rádio Clube, com o José Desidério, como Marcelo Macaus. E ele não gostava do Marcelo Macaus. Ele me chamava no ar de Marcelo Antunes. Marcelo Antunes, onde você está, Marcelo Antunes? Ele tentou me batizar novamente no rádio, mas não pegou. Mas ele também me deu muitas dicas importantíssimas, viu? Que você até hoje leva para a sua vida aí de jornalista. Sem dúvida. E você também foi se especializando, né? Um repórter ali de rádio. E aí você envereda também para o lado jornalístico da coisa como escritor, para escrever jornal, revista. Como é que foi essa trajetória, Marcelo? Em 1994, Luiz, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, o Diário de Sorocaba me chamou para escrever sobre a Copa, porque na ocasião não tinha internet, enfim, a informação demorava mais para chegar. Na ocasião, os jornais regionais, né, eles tinham como opção assinar 2 agências de notícia, a agência da Folha ou a agência do Estado, que o Cruzeiro do Sul também assinava. Só que isso era muito caro.
essa assinatura era muito caro. Aí o Diário de Sorocaba, ao invés de assinar uma dessas agências de notícia, eles vão falar, vamos apostar em alguém para escrever as matérias sobre a Copa do Mundo. Então eu passava o dia assistindo o jogo de Copa do Mundo, sobretudo os jogos do Brasil, na redação. Coisa que você não gosta de assistir futebol, né? Não. Então você uniu o útil ao agradável. Útil ao agradável. E nessa época daí eu fui também aprendendo a escrever, né, Luiz? Porque eu nunca fui um jornalista do impresso, mas fui aprendendo a escrever. Com o Walter de Luca, com o José Benedito, com o Eduardo, eu não me lembro o sobrenome dele, mas que me ajudou bastante também. Com o próprio, porque nessa época também, coincidentemente, o Roque Pires do Amaral, o Roquinho, foi também trabalhar no Diário de Sorocaba, mas aí para escrever polícia. Ele também acabou me dando algumas dicas de escrita, o Rubens Pellini. Foi uma faculdade de jornalismo que eu fiz naquela época no Diário de Sorocaba. Eu entrei em 94 para escrever sobre Copa do Mundo e acabei saindo do Diário de Sorocaba em 1999. Fiquei 5 anos lá. E essa foi uma época aí de crescimento como jornalista, então, que você passou a utilizar isso até hoje na sua vida, né? Sem dúvida. O rádio ajudou bastante você nesse sentido de ter essa interação, de ter habilidade de falar, ajudou você a escrever? Com certeza, principalmente, Luiz, na questão da apuração das matérias. Você avaliar isso é notícia ou isso não é notícia. Nesse ponto o rádio foi essencial, essencial. Então eu já cheguei com, sabe, um pouquinho de experiência. Claro que você falar é de um jeito e você escrever é de outro jeito, mas nessa questão da apuração da notícia, o rádio foi essencial daí para essa transição para o impresso. Ô Marcelo Macaus, você também trabalhou aí na CBN, né? Rádio top depois como locutor. Aí você trabalhou, saiu do jornal de novo, voltou a fazer mais programas interativos aí para falar com os ouvintes. Qual que você gosta mais? Qual é aquele que te dá prazer, se fosse para escolher um ou outro? Eu gosto mais daquele que me paga, Luiz. Pagou bem, leva. Não, mas poxa vida, é que agora falando sério, são maneiras de se comunicar diferentes, né? No rádio musical e no rádio jornalismo, né? Mas eu gosto do rádio, Luiz. Eu gosto do rádio, independente se eu estou falando, se fosse dando uma falar notícia ou anunciando uma música. Você vai ganhar o suficiente aí, uma grana para você se manter e sobrar um pouquinho, voltava a fazer rádio musical. Mas sem pestanejar, sem titubear. E se tivesse que acordar cedo? Vamos que vamos. Faria o esforço. Porque é uma coisa que a gente gosta, né? Então a gente não se importa, né? Quando a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente não se importa de acordar cedo, de tomar chuva, de passar frio, enfim. Por falar em tomar chuva, você também enveredou muito para um jornalismo esportivo, né? Sim. Você já tomou muita chuva? Ah, tomei. Tomei muita chuva, tomei muito sol, viu? Sobretudo fazendo transmissão de jogos de várzea que não tem estrutura alguma. Então você fica no nível do campo, sentado no banquinho ali todo improvisado, narrando um jogo. Os jogos da várzea são 10 da manhã do domingo, naquele sol que pega realmente. O pessoal do lado xingando. O pessoal do lado xingando, praticamente cuspindo em você, atirando cerveja. É uma experiência, e vou falar para você, é uma experiência enriquecedora, viu, Luiz? Agora, chuva mesmo. Eu tomei numa transmissão de um jogo entre Fernandópolis e Atlético Sorocaba, Série A3 do Campeonato Paulista, não vou me lembrar o ano. Essa transmissão era o Décio Fernandes, era o narrador, foi Gilmar Marinho como comentarista e técnico, né, para fazer a ligação dos aparelhos, e eu fui de repórter de campo. E Fernandópolis é longe, meu amigo. 7 horas de carro, numa estrada reta que parece que não vai acabar nunca mais na sua vida. 4, 5 pessoas num carro, todo mundo apertado. É exatamente isso. Bom, chegamos em Fernandópolis e começa o jogo e o Atlético Sorocaba me toma uma paulada de 4-5-0. Durante o jogo me cai um pé d'água danado. E quem está no campo fazendo a transmissão, sem um guarda-chuva, sem nada, esse que vos fala aqui. Um pirulito lá praticamente, né? Exato. Pois voltei um pinto molhado, 7 horas de Fernandópolis a Sorocaba no carro. E tivemos que forrar o carro, o banco do carro com plástico, enfim, com papelão, com o que a gente achou ali. E aquele dia foi inesquecível, viu?
Até para os novos trabalhadores nessa área, alunos, para quem se interessa, essa vida de ser um jornalista esportivo não é fácil, né? Toma choque na boca, tem que carregar o equipamento, tomar cuidado com as pessoas que estão, né, com os torcedores. É bem difícil. Qual a sua dica, Marcelo, para quem está começando nesta área, de ser um jornalista esportivo, de ser um repórter de campo? É muito difícil, precisa ter uma experiência aí, ficar esperto. Como é que você daria essa sugestão para essas pessoas que querem começar? Ah, Luiz, cola nos mais velhos, viu? Cola, tenta absorver o máximo possível da experiência dos mais velhos, porque isso daí, o conhecimento, você buscar conhecimento não é feio, não é desonroso, né? Muito pelo contrário, né? Então, realmente, ouçam os mais velhos, colhem nos mais velhos, procure absorver a experiência dos mais velhos, que eu tenho certeza absoluta que você, mais jovem, vai decolar na carreira. Você, mesmo sendo um cara que fala bem, um cara descolado aqui junto com as pessoas, você é um cara tímido também, né, Marcelo? Muito, eu me pelo de vergonha, viu? E o FM era bom por conta disso, né? Você falava pra ninguém, né? Pra ninguém ao vivo, né? Porque do outro lado tinha muita gente te ouvindo, né? Mas ali no estúdio era você, eram os aparelhos de toca-fita, as caceteiras, isso tudo na época, né? As picapes, né? Porque a gente é velha da época do disco, né? Do vinil, né? Hoje não, hoje é tudo no computador, né? É tudo num clique e você dispara as músicas, né? Isso atrapalhou um pouco para você que se diz tímido, que a gente que conhece Marcelo Macaus na intimidade sabe que não é, né? Mas isso atrapalhou você um pouco nessa sua carreira? Atrapalhou, sobretudo, por conta das promoções que as rádios faziam. A Vanguarda fez muito na época, a Top ainda faz muito hoje, e daí que precisa de você, precisa do locutor no palco, né, para apresentar para chamar os artistas, enfim, nessas promoções aí, né? Eu me pelava de vergonha de fazer esse tipo de coisa. Eu tentava fugir, arrumava desculpa. Foram poucas as vezes que eu fiz esse tipo de trabalho, justamente por conta da timidez. Agora, você, nesse meio rádio, você tem um momento aí que você não foi nada tímido, quando você anunciou a 21ª Festa Junina Beneficente de Sorocaba. Como é que foi essa história aí, Macaus? Conta aqui para os nossos ouvintes e telespectadores da Rádio Uniso, TV Uniso, TV Câmara, Rádio Nova Tropical, TV Votorantim. Todo mundo quer saber essa história. Eu trabalhava no jornalismo da Jovem Pan, não era o departamento artístico da Jovem Pan, e naquele ano a festa junina de Votorantim, de Sorocaba, estava completando 21 anos. Aí precisava fazer uma gravação, e aí o técnico, chamado Luizinho Rodrigues, não quis utilizar ninguém da equipe artística. Foi lá e me pinçou, falou: Macaus, sobe aqui, vamos gravar um spot aqui da festa junina de Sorocaba, dos 21 anos da festa junina. Mas tem que usar um sotaque caipira. Vamos fazer alguma coisa caipira. A sorte minha, Luiz, é que naquela época não existiam esses memes ainda, só não tinha virado meme, né? Olha só quem tá fazendo 21! E isso ficou para a eternidade, lembrado até hoje por algumas pessoas. Exatamente. Né? Olha só quem tá fazendo 21. Essa é uma boa história do rádio sorocabano, Marcelo Macaus. E essa foi uma das chamadas, né, de festa junina que ficaram marcadas à época aí. Você também, Macaus, diz a lenda que você fez uma reportagem para o São Bento. Pois é, rapaz. E como é que foi essa reportagem? Teve repercussão boa? Pois não foi agradável não, viu, Luiz? Foi uma reportagem, da época estava na Rádio Clube, o Clodoaldo Armando Júdica e também o Gilmar Marinho, né? Nós fazíamos os boletins de esporte do jornalismo da Clube. E eu fiz uma reportagem trazendo a informação de que, naquela ocasião, não vou me lembrar o ano também, as lojas de artigos esportivos de Sorocaba, que também não eram muitas, que tinha 3 ou 4, não dispunham de camisetas do São Bento, do Esporte Clube São Bento, para vender. E eu trouxe essa informação no ar. Mas eu não terminei o boletim. Na ocasião, o Sidney Momesso era o presidente do São Bento.
Ele entrou no ar, mas me deu uma catracada, mas uma catracada dizendo que tinha sim. Onde já se viu? Eu estava levando uma informação errada aos ouvintes. Tinha sim. O Esportes Eldorado, da Avenida Coronel Nogueira Padilha, existe a loja até hoje. Tinha uma camiseta do São Bento para vender. Mas tinha. Uma. E a repercussão desta reportagem foi boa, Marcelo? Porque você arrumou a confusão, né? Não tem camiseta. Ele ficou bravo, viu? Bravo mesmo. E aí, o que aconteceu depois? Aí eu acho que ele mandou a Esportes Eldorado confeccionar mais, porque essa uma que tinha na ocasião era uma branca. Aí apareceu azul clarinho, azul escuro, enfim, azul celeste, né? Azul celeste, azul escuro. Aí sim, ou seja, teve o lado positivo que ele mandou fazer mais camisetas do São Bento para os interessados, né? Maravilha. Ô Macaus, existe também uma lenda no rádio sorocabano que você passou um baita de um perrengue no ar, né? Fazendo a sua apresentação. Ele faz assim, essa cara assim porque ele disse que tem Alzheimer precoce, mas a gente sempre lembra, tem sempre alguém falando no ponto, que você andou pedindo receitinhas no ar para curar um soluço, é isso? Exatamente. Já na Tupi, eu trabalhava na Tupi, aqui em Sorocaba. Que hoje é top, Que hoje é top. Mesma frequência, mesma programação musical, mesmo tudo. Só mudou de Tupi para Top o nome, né? E, cara, me deu um soluço do nada. Eu passei as 4 horas do programa numa soluceira danada, cara. Falei, pô, mas como é que eu vou parar esse soluço? Aí eu acabei falando no ar. Falei, ó, você que tá ouvindo aí a Tupi FM, nesse momento, você tá percebendo que o locutor tá soluçando, né? Tem uma receita para parar esse soluço? Meu amigo, aquele telefone começou a parar sem tocar. Os mais tocar dá 3 sem parar, isso que você quis dizer, isso? Não, as mais diversas receitas. Conclusão, nenhuma delas serviu porque eu terminei o programa ainda com o soluço, viu, Luiz? Você lembra de alguma receita? Ah, cara, mas toma água, prende a respiração, dá 3 pulinhos, cambalhota no estúdio, enfim. Mas não teve jeito. Um dos grandes calcanhares de Aquiles do rádio para o locutor é deixar o microfone aberto e ficar falando mal dos outros, xingar, falando com o ouvinte. Aconteceu com você alguma situação dessa, Macaus? Cara, isso não, por incrível que pareça, isso nunca aconteceu. Por incrível que pareça, viu? Sempre tomou cuidado? Sempre tomei cuidado. Terminava de falar, já apertava para... Ou baixava o volume, né? Uhum. Hoje é no botãozinho, né? Mas nessa época baixava todo o volume e vida que seguia. O que é isso? É medo? Ou é respeito, atenção? É porque eu, particularmente, ficava muito tenso durante o horário, né? Porque a gente tem muito medo de errar, né? E esse medo é positivo, viu, Luiz? Você ter esse medo de errar, de fazer alguma besteira, é positivo, porque faz você ficar aí em alerta o tempo todo, né? Quando você tem confiança demais, aí sim acontecem as cacas, né? Então, é até uma dica, né, para os próximos locutores, apresentadores, operadores de áudio. Microfone aberto, falou, é uma flecha atirada. Uma flecha atirada que não tem volta. Falou besteira... Falou, já era. Tá. E sempre tem, sempre tem alguém ouvindo. E você falou alguma coisa que algum diretor de rádio não gostou? Por exemplo, Salomão Pavlovski deu uma catracada no senhor, é isso? Foi a história do Quercia que eu contei agora há pouco. Que eu chamei o Quercia de titio. Essa foi a única dele, né? Essa que você lembre, sim, né? O que o Alzheimer deixa lembrar isso. Fora que eu também disse, né, que a rádio tinha que estar impreterivelmente 6 horas da manhã no ar. E como eu era o primeiro a chegar, eu tinha que ligar os transmissores, enfim. Se a rádio entrasse 6h05, eu não sei se ele saía caminhar de madrugada, se ele não dormia, enfim. Se a rádio entrasse 5 minutos atrasado, ele ouvia e ligava para te dar uma bronca. Ô Macaus, você também, ao enveredar pelo lado esporte, gostou muito de fazer varziano, né? Fazer aí futebol. E você, de umas épocas para cá, você começou a fazer narração, né, de lutas de boxe. Como é que você começou a mexer com isso? Como é que você se interessou por essa área? Eu tinha um site, Luiz, chamado MMA+, que o propósito dele
era divulgar os atletas de luta de Sorocaba e região, né? Então, se você ia participar de alguma competição de luta, você me avisava, eu fazia uma matéria e jogava nesse site, enfim. Se ia ter algum torneio, algum evento de luta em Sorocaba ou alguma cidade próxima, eu fazia cobertura, fazia divulgação. E nessa minha aventura, né, pelo mundo das lutas, eu acabei conhecendo um dos promotores do Boxing for You, que hoje é o maior evento de boxe profissional da América Latina. E ele me convidou para ser o announcer, o apresentador de ringue desse evento, a partir da terceira edição. Porque as 2 primeiras edições, quem apresentou foi uma moça. E segundo ele, por favor, tô apenas vendendo a história que me passaram, né? O pessoal, esse evento é transmitido, né, pela Sport TV, enfim. O pessoal da Sport TV falou: não dá certo mulher sendo apresentadora de ringue, tem que ser homem. Há um preconceito da mulher? Eu acho que houve. Nesse caso, houve sim um preconceito com relação à apresentadora até então. Aí ele veio falar comigo, falou: Macau, você não quer fazer a apresentação? Grava aí um pilotinho, pega o celular, grava aí, pede para alguém ficar filmando você falando aí. Aí eu fiz isso, ele mandou pro outro, que é o Bambambam realmente do evento. Ele gostou e eu acabei assumindo essa apresentação a partir da terceira edição. E já temos aí mais de 10 eventos realizados. Então, da terceira em diante, eu é que faço essa apresentação de ringue, que é chamar os lutadores para o ringue, né? Para quem não sabe disso, o Bruce Buffett, né, que fala "It's time!" É isso aí. É esse aí que você faz. O Bruce Buffer, guardado as devidas proporções, né? Do boxe. O dobro do tamanho dele, mais ou menos, né? Muito mais bonito que ele, né? Diga-se de passagem. Claro. Muito mais elegante também. O Marcelo Macau, muito mais modesto, como você pode perceber. Com certeza, né? Humilde também. Humildade é tudo. Humildade é tudo. O Bruce Buffer tem lá um bordão dele, né? Que ele fala "It's time", ou seja, é a hora. Você já criou alguma coisa nesse sentido também? Eu tô indo um pouco na linha dele, viu, Luiz? Mas não em todas as lutas, né? Na luta principal do evento e algumas lutas principais também. Eu sou chegou a hora! Lutando pelo corner vermelho, Luizinho Rodrigues, tantas lutas, natural da cidade tal, lutando pelo corner azul, fulano de tal, da equipe tal, pesando tantos quilos, enfim. E por aí vai. E para fazer esse tipo de evento, você também teve que se especializar, estudar um pouco isso. Conte um pouco para a gente aqui, até para quem nos assiste, essa especialização. Como é que é correr atrás? Tem aí uma missão de fazer um negócio que você não havia feito ainda e tem que correr atrás, estudar para não fazer caca na hora lá. Como é que é isso, Macau? Rapaz, você sabe que hoje eu vejo luta de boxe na TV, sobretudo as internacionais, e não para ver a luta propriamente dito, mas para me espelhar da forma como os announcers chamam os lutadores ao ringue, da forma como eles anunciam os lutadores. Então, eu assisto hoje as lutas com um olhar focado no announcer, para ver como é que ele faz, o que daquele tipo de apresentação, o que eu posso extrair para mim de positivo, o que eu não devo fazer, enfim. Isso aí foi mais então essa apresentação foi mais na questão intuitiva, sabe, Luiz? Claro, né? Mirando-se nesses exemplos que eu citei, e a gente também tem uma retaguarda, né? No caso do Box for You, propriamente dito, tem a Confederação Nacional de Boxe que te municia de informações. Então, quando você sobe ao ringue, você já sobe com a ficha do atleta. Quem é o atleta, quantos anos ele tem, que equipe ele representa, quantas lutas ele tem na carreira, quantas são vitórias, quantas são derrotas, enfim. Então, é interessante até você falar isso, Macau, porque muita gente que quer aprender aí sobre o esporte, né? Seja lá o varziano, o futebol, seja sobre o jornalismo, seja o jornalismo em si, né? O investigativo, o jornalismo esportivo, precisa se especializar. Não dá para fazer tudo, ou você consegue hoje, com a experiência de mais de 30 anos de rádio, fazer tudo isso? Não. Eu acho que o ensino é fundamental, todo curso é bem-vindo, a educação é muito bem-vinda. Então, a especialização é fundamental. Eu fiz um curso de especialização em jornalismo esportivo na Casper Liber, em São Paulo também, Luiz. Aí, quando eu realmente me aventurei para essa coisa da imprensa escrita, né, que eu resolvi que eu ia investir um pouco mais
no segmento esporte. Eu fui buscar conhecimento. O conhecimento é fundamental. Então, tem curso de rádio no Senac? Faça. Tem outro curso que pode agregar na sua carreira? Faça também. Hoje, a moda hoje é o podcast, tem muito curso de podcast, muita gente se enveredando por essa área também, né? Então, se tem curso de podcast, faça. Procure aprender sempre. Você está vendo aí que está mudando, né? As plataformas estão mudando, o jeito de falar com os ouvintes, com os telespectadores vem mudando muito. Você já está mudando aí para plataformas digitais? Como é que está isso? Luiz, na verdade, eu estou mais focado hoje na questão do jornalismo mesmo, né? Então, eu deixei a comunicação falada um pouco de lado, exceto as apresentações do Boxing for You, que esse ano, inclusive, já teve uma que foi em maio, né? A pandemia de Covid-19 atrapalhou muito esse evento, né? Que a intenção dos organizadores era ter pelo menos um por mês, né? Aí chegou a pandemia acabou fechando o comércio, assim, mudando totalmente a nossa rotina. Aí esse evento começou a ser esporádico. Esse ano, por exemplo, só teve um até agora que foi em maio, mas a pretensão dos organizadores é fazer mais um ainda esse ano. Enfim, então a questão da comunicação falada, eu estou na apresentação do Box for You e continuo tocando a vida de jornalista aí, escrevendo revistas, enfim, tudo como freelancer. Ô Macaus, você precisa sempre de boas pautas e também de boas pessoas para te informar, né? Qual é o melhor lugar para essas resenhas, para você se informar, por exemplo, do futebol? Ainda continua sendo boteco com o pessoal de rádio? Poxa vida, nada melhor, né? Nada melhor do que uma cervejinha gelada, tá aí cercado dos amigos, ouvindo as histórias dos amigos. Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp de jornalistas, de radialistas da velha guarda. Então, a gente marca os encontros, enfim, e vai lá resenhar, lembrar coisas do passado, né? No meu caso, tentar lembrar, né? Coisas do passado, ouvir as histórias dos companheiros, né? Então, também era um encontro que estava se tornando rotina e que a pandemia meio que deu uma freada, Luiz, mas que a gente está tentando retomar agora. Marcelo, Macaus, ao longo do tempo, você que já passou por rádio, escrito, TV, a TV tem voltado a fazer rádio, né, com os podcasts. A gente ouve lá essa cross-mídia, ouve lá no Jornal Nacional, por exemplo, tal notícia, acompanhe mais o nosso podcast. Como é que você está vendo essa mudança de padrão de comunicação? Ou seja, o rádio foi para a televisão com jornalismo, com a novela, com o futebol, e agora com locutores também, né? E agora tudo misturado, a rádio tem TV, a TV tem rádio, tem escrita, está tudo misturado. Como é que você está vendo essa mudança aí? Positiva, viu, Luiz? Eu estou vendo que as empresas estão aí atacando em todas as plataformas, né? Seja streaming, seja YouTube, a própria televisão, seja o rádio, enfim. Eu acho positivo, porque são são mais mercados de trabalho que se abrem a todos os profissionais, né? Porque a gente sabe que, sobretudo aqui, vamos falar de maneira local, você se forma radialista hoje no Senac, praticamente você não tem onde trabalhar, né? Devido ao satélite, né? A maioria das emissoras de Sorocaba tem uma programação extensa via satélite, né? Então, eu sou favorável. Abrir o mercado de trabalho tem meu total apoio. Marcelo Macaus, você trabalhou em rádio, televisão, jornal, já viu muita coisa acontecendo. Nós estamos comemorando neste ano de 2022 100 anos de rádio no Brasil. Você viu muita coisa aí, a coisa analógica, coisa artesanal, manual, aquele negócio de colocar disco, já passou pelo computador. Como é que você vê aí para os próximos 100 anos, para os próximos anos, como é que vai ser o rádio no Brasil? Luiz, você sabe que eu tenho comigo que eu acho que o rádio nunca vai se perder. O formato rádio, a forma de você se comunicar pelo rádio nunca vai se perder. De repente o rádio só vai migrar para plataformas digitais, mas eu acho que o rádio nunca vai acabar. Porque todo mundo falava que o rádio ia acabar quando chegou a TV e o rádio continua até hoje, né? Enfim, já tentaram matar o rádio muitas vezes
e o rádio já tem 100 anos. Né? Muito bom. Nós conversamos aqui na TV e Rádio Uniso, nesse projeto de 100 anos de rádio no Brasil, com Marcelo Antunes Cal ou Marcelo Macaus. Macaus, nós agradecemos imensamente a sua vinda aqui para contar um pouco da sua história, para mostrar a dificuldade que é um radialista, um jornalista, a se especializar, a correr atrás, a dormir no chão, passar fome, comer miojo, ganhar pouco, mas não desistiu. Nós agradecemos imensamente a sua vinda até aqui. A Universidade de Sorocaba quer deixar aqui um agradecimento muito grande para que você possa continuar sempre trazendo a informação, seja no rádio, seja no jornal, na TV, para todos os telespectadores, ouvintes e leitores. Obrigado de ter vindo aqui falar um pouquinho com a gente. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço o convite. Eu espero que no aniversário de 200 anos do rádio nós possamos estar juntos mais uma vez. Possivelmente todos com Alzheimer, né? Carregando a nossa muleta, mas se for possível, estaremos aqui. Muito obrigado, Macaus. Vida longa para você. Abraço, obrigado. Conversamos com Marcelo Antunes Cal, o Marcelo Macaus, para esse projeto de 100 anos de rádio, um projeto da Uniso e do Labcom, de toda a equipe Rádio e TV Uniso.